Oi, gente, tudo bem? Ó, vim hoje aqui, né, fazer uma make, que daqui a pouco eu vou visitar um parque aqui de Dublin, né? Pra quem não sabe, eu viajo e trabalho com o tarô enquanto eu viajo. E estou em Dublin, pela primeira vez, uma viagem internacional. Só que assim, gente, decidi, vou sair agora, então, cara tá horrorosa, vocês vão ver que eu vou ficar boa. Mas eu decidi fazer esse vídeo, por quê? Porque algumas pessoas me mandam mensagem no Instagram lá, né, alguns consulentes e tal. Eles falam muito a respeito de que a gente que joga tarô, a gente que mexe com essas energias, como se a gente fosse pessoas muito, muito, muito evoluídas. E aí, eu vou colocar aqui algumas situações pra você, não pra desconstruir isso, mas pra mostrar também que sim, quando a gente pratica autoconhecimento, espiritualidade, isso nos ajuda muito, tá? Isso nos ajuda demais, mas que nem tudo são flores também pra gente, tá? Então, aqui nesse vídeo vai ser uma conversinha sobre isso. Bom, a história de como eu conheci o tarô, de como eu tava antes e tal, vai ficar para outro momento. Mas assim, gente, eu sou uma pessoa que sempre fui muito paciente. Só que a minha paciência, ela simplesmente beirava a submissão. Então, assim, nunca conseguia falar não. Pra eu não desagradar os outros, eu ficava desagradável. E, gente, eu não sei me maquiar, tá? Então, vocês aguentem aí. E aí, o que acontece? Antes de conhecer o tarô, eu sentia que, assim... E assim, a espiritualidade já era praticante e tal, de outras religiões. Aí hoje, né, me encontro na Umbanda e tal. Mas assim, antes de tudo isso, eu era uma pessoa que sofria demais. Gente, sofria demais, demais. Tudo era sofrimento. Tudo era, tipo... Só que ao invés de eu achar que eu estava... sofrimento por amor, sofrimento por amizade, tudo me doía muito. Hoje, eu não me considero uma pessoa fria, mas eu considero que eu consigo sentir diferente as coisas, sabe? E por sentir diferente, eu quero dizer o quê? Se lidar melhor. Aí vocês falam, ah, mas foi o tarô? Foi a espiritualidade que te ajudou nisso? Sim, tá? Por quê? Porque eu acabei me conectando com muitas histórias, com muitos conselhos. Então, quanto mais eu tirava pros outros, mais eu tava tirando pra mim. Eu tomei isso como uma frase, como uma verdade na minha vida, sabe? E foi tão importante esse processo, porque a minha vida amorosa mudou. Então, assim, se você, eu acredito que se você tá buscando uma evolução, tá buscando ali um caminho para melhores resultados na sua vida. E assim, gente, não tô dizendo que salvou minha vida amorosa, por exemplo, continuo solteira até hoje e tenho dificuldades e sofro às vezes dá certo, enfim. Mas eu falo que eu lido melhor, tá? Eu tenho lidado melhor com o que acontece ao meu redor, né? E o tarô me ensinou isso. Por quê, né? Vamos lá. Porque quando a gente mexe com espiritualidade, com o tarô, com essas energias, a gente começa a compreender algumas coisas que se a gente não olhar para elas, a gente vai ficar repetindo, a gente vai ficar passando. E aí, o que o próprio jogo, né, o próprio tarô me ensina? Que a gente tem, que assim, todo mundo vai estar em algum ponto de aprendizado. E aprendizado é sofrer? Às vezes sim, às vezes não, tá? Então, isso é uma coisa muito doida, porque eu já aprendi na alegria, já aprendi na tristeza, já aprendi na dor, né? Só que o que o jogo fala? O jogo, não é? Essas questões, quanto mais você se inteira de quem você é no autoconhecimento e da espiritualidade, quem te guia, por que as coisas acontecem, qual momento você tá vivendo, mais você sabe lidar com aquilo. Então, assim, a sensação de que nós que tiramos tarô ou trabalhamos com energia, nos divulgamos dessa forma, passamos, é porque realmente, gente, talvez, pelo menos eu falo por mim, né? Não posso falar pelos outros. Eu vejo que hoje eu sei lidar melhor com as coisas que me acontecem. Por quê? Porque eu escuto histórias, porque eu simplesmente vejo sabe, até umas coisas assim, eu não quero passar por isso de novo. E o tarô me ensina muito. Aí quando eu tiro pra mim, eu também aprendo muito, né? Porque aí eu olho e falo, nossa, realmente tô vivendo esse momento, preciso aprender sobre isso. Então essa sensação de que a gente ou não sofre, ou é muito evoluído, ou desapegou da vida. Gente, é realmente
Eu acho meio verdade, porque eu tenho processos que, enfim, depois eu compartilho com vocês que eu estou passando, que não são fáceis, tá? Mas que eles estão, que hoje eu olho e falo, nossa, eles são tão essenciais, nossa, eles são tão bons, nossa, eu preciso tanto disso, sabe? E aí, antes eu ficava, tipo, eu já ficava mais sofrida. Ah, por que que eu tô passando por isso? Então a gente muda a pergunta, sabe, do momento. Ou seja, eu não deixo de passar pelas coisas, sabe? Eu só vejo e coloco de uma maneira diferente pra mim hoje, sabe? Então, assim, não é uma questão de estar mais evoluído ou não. É uma questão da gente se conectar melhor com as nossas emoções quando a gente trabalha a espiritualidade, quando a gente trabalha o nosso lado divinatório, a gente pode falar assim, né? Nosso lado divino. Então, eu gostei muito, sou muito grata ao tarô por conta disso, porque hoje eu trabalho com o tarô, né, especificamente, mas sou cursada em astrologia e tal, sou da Umbanda. Então, assim, são pequenos detalhes na minha vida que me fizeram chegar aqui. E não foi fácil, porque eu ainda, gente, tomo esporro, às vezes, de entidade, então coisas que acontecem. Porque sou uma pessoa humana e estou em fase de aprendizado. Mas eu acho que é isso que muda. Que quando você não quero tirar tarô, mas como que eu faço isso? É assim, gente, aponta pra tua espiritualidade, pro teu autoconhecimento, pra meditação, pra uma consciência mais ativa, mais plena, ou seja, tipo, não deixar a vida só passar e eu vou reagindo a ela. As coisas de impulso. Esses dias eu gravei um vídeo no TikTok sobre um outro assunto e eu aprendi muito uma frase, assim, que durante as leituras, uma frase que eu botei na minha cabeça também, que é energia parada. Energia não é água parada. Energia não é água parada. Então, o que significa isso? Que, cara, não adianta, gente. Se você fica lá esperando o negócio acontecer e esse negócio, só que sem tomar atitude, eu fico no sofrimento, estagnada, você vai ficar muito tempo nessa. Muito tempo. Se você não busca um autoconhecimento, eu não acredito em nada. Se eu estar aqui, eu tenho certeza que você acredita em alguma coisa. Mas, eu não acredito em nada e tal. Eu só lamento, porque o que você precisa, pelo menos, é saber de autoconhecimento, sabe? Você precisa, pelo menos, que você faça que você tenha uma rotina de autocuidado mental. E quando você olha para esse lado da sua vida, aí que tudo muda. Então, como o tarô acessa essas coisas na gente, eu vejo muito que é por isso que eu talvez passe essa impressão, assim, de tudo tá muito de boa, ou sei lidar com as coisas melhor. Mas na verdade não, tá? Bem isso. A verdade, gente, é que com o tarô e com algumas leituras, eu aprendi que a gente tem que saber fazer as perguntas certas pra nossa dor, pro nosso sofrimento. Não. Pra nossa dor, nem parece a mesma pessoa, né? Pra nossa dor, pro nosso sofrimento. Que a gente precisa realmente se colocar numa posição de eterno aprendiz, tá? Não é porque eu sou o tarô, eu uso o tarô e eu estou mais conectada com as energias que eu sei mais que você e tal. Então, assim, é porque eu sei que eu sempre vou ter algo pra aprender até o fim da minha vida, né? Eu sempre vou estar um pouco mais preparada, mas sempre vou ter algo pra aprender, né, durante essa jornada. Então, essa sensação aí de que às vezes as pessoas falam que a gente tende a ser mais preparado, ou aparenta, sabe? Você parece que sabe muito mais da vida, você fala de um jeito. Esse é meu trabalho, gente, ainda bem que eu acredito que eu tenho, sim, ali um dom das palavras e tal, mas eu não sou isenta de sofrimento, muito pelo contrário, sou super consciente deles e tenho grandes dificuldades. Um dia eu vou relatar aqui as minhas maiores dificuldades e como eu enfrento elas, só que, olha, machuquei minha boca com o frio daqui, com o tempo, na verdade, né, porque não tá tão frio. Outra pessoa, né, queridos? Então, assim, o que eu queria deixar de recado aqui é que cuidado com o que vocês veem na internet. E eu vou te falar, às vezes é a gente que passa a impressão, e eu acho lindo se for pra inspirar. Mas às vezes é algumas pessoas que passam que tá tudo bem, que a vida é linda e faz aquilo. E assim, gente, cada um tem um processo, cada um está em um processo. E a gente tem que respeitar isso, tá? Porque os processos de dor e tal, eles são super fundamentais. Lembro sempre do filme Divertidamente, quem não viu, é um filme da Disney, né? Uma animação, vejam. Porque lá mostra a importância da tristeza, a importância de todas as nossas emoções. Então, não tem como uma pessoa ser 100% ser evoluída o resto da vida
chegar num ponto e não evoluir mais, ou, nossa, só se encontrar. A pessoa pode ser ótima de dar conselhos, mas ela também tem as lutas dela. E a gente tem que olhar pra isso com atenção. O que eu acho que muda, que passa essa impressão, é que, porque eu sinto isso comigo antes do tarô e depois do tarô. Eu aprendi a fazer as perguntas certas. Então, se antes eu sofria por determinada situação e eu ficava muito lamentando e querendo que aquilo só fosse diferente de um jeito, agora eu olho e falo, o que eu tô aprendendo com isso? Por que eu tô passando por isso? E eu até pergunto, né, por que eu tô passando por isso? Mas o que eu posso tirar? Essa dor significa o quê pra mim? Você começa a fazer umas perguntas meio filosóficas e você entende que o que muda de uma pessoa pra outra em fases difíceis pra enfrentar situações é a postura e o conhecimento que ela tem das próprias emoções. Eu acho que eu me conheço muito mais hoje através do tarô do que eu me conhecia antes. E fiz terapia e tal, então essas coisas se juntaram. E eu acho que é isso que todo mundo tem que procurar, assim, conhecer as emoções, saber lidar com elas, porque aí sim você vai olhar e falar, e ter a parte espiritual também, independentemente do que você acredita, que você vai olhar e falar, realmente, então agora estou cada vez mais conhecendo um pouquinho mais de mim. E não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Às vezes dá umas revoltadas, mas dá muito menos, o que é maravilhoso. Então é isso, só um recadinho aí enquanto me maquiava. Espero que tenham gostado. Agora eu vou ali conhecer um parque. Um beijo. E não deixe de me seguir nas minhas mídias sociais, TikTok, Instagram, enfim, tá? Pra agendar a consulta ou fechar um curso de tarô. Os links estão todos aqui embaixo também. Um beijo e até a próxima.